Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade que se faz presente, o nosso querido Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, pelos que estão pelas ruas, pelos que se encontram em aflição. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estudaremos o capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. E ele nos diz: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, versículo 10, 34 e 36. Eu vim trazer fogo à terra e quero senão que ela se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado no batismo, e quão grande não é minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo que eu, mas a separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo. Quem disse essas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ela se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-se à linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas teriam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdia, consequências absurdas que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Ver no capítulo 14, número 6. E aí esse capítulo que fala sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o item 6 ele fala que certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois constatam com sua bondade a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo, um fato irrecusável. Porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ela não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa se certas máximas estão em contradição com aquele princípio? É que as palavras que se lhe atribuem
foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. E aí eu trouxe uma citação de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, da obra psicografada por Chico. O item é a lição da espada. E ele faz uma citação deste capítulo do Evangelho, para a gente entender um pouquinho. E aí ele nos diz: não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando-se em proveito ou acusando indebitadamente a todos aqueles que lhes não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera, da guerra, do cativeiro, em sanguinolentas devastações. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as garras destruidoras. Foram as guerras santas, né? Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltava para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessantemente da alma para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Não podemos esquecer que no momento que Jesus estava lá, sendo crucificado, o que ele clamou ao Pai? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Assim, se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembrar-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de cada um de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito da espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos dentro do nosso próprio eu, em forma de orgulho, de intemperança, do egoísmo e a animalidade, consumindo-se ao preço da nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, Emmanuel nos traz essa mensagem bastante elucidadora sobre a leitura desse capítulo do Evangelho. E para complementar, eu trago do livro Jesus e o Evangelho, escrito por Divaldo e psicografado por Divaldo, ditado pelo Espírito de Joana, que ela faz uma citação deste capítulo também. Espada e Paz, do capítulo 23, item 11. E ela nos diz: a sombra imensa que pairava na sociedade existente, estabelecendo seus parâmetros de vitórias sobre as criaturas humanas, já os esclarecemos. Os conceitos éticos ainda não estruturados vicejam num contexto eminente hedonista e perverso,
a predominância do direito da força sobre a força, do direito constituía valor relevante na cultura geral. O ser humano estorcegava na canga da escravidão política, social e econômica, de raça, de credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impiedosas e violentas, e os poderosos de um dia, herdeiros das tradições ancestrais e dominadoras no grupo social. A família submetia-se ao patriarca soberano e não poucas vezes cruel, sob qualquer aspecto considerado. Os interesses giravam em torno da posse, terrível mecanismo egóico para preservar as paixões ainda asselvajadas. Não obstante, na face do comportamento religioso, ocorriam transformações acentuadas. O paganismo do mundo entrava em decadência em relação aos cultos transatos e formalistas. Os holocaustos humanos, objetivando aplacar a fúria divina, já haviam cedido espaço para os sacrifícios de animais em Israel, transformados em recursos valiosos para a absolvição de pecados e oferendas gratuitas. A razão rompia a noite da ignorância e colocava os pilotis do discernimento e da valorização da criatura, que passava a ser vista como a imagem e a semelhança de Deus, em detrimento da conceituação anterior, na qual não passava de instrumento servil. Certamente esse processo, que ainda continua em desenvolvimento, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal, resultante do processo de crescimento. Não obstante, apresentavam-se as primeiras diretrizes de segurança para a aquisição da consciência, individual e coletiva, e Jesus chegou nesse instante, decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. A sua doutrina, feita de amor, contrapunha-se todos os valores estabelecidos na época, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez da conduta delineava as regras em que todos se deveriam submeter sem qualquer discussão. Acostumados a junções severas, os indivíduos conduziam-se conforme estabelecido, sem coragem ou ideal para romper as amarras, fortes da dominação externa e das torpezas morais internas às quais se entregavam. Enfrentar a sombra coletiva e ao mesmo tempo romper a interior exigia decisão firme. Aquela era, portanto, uma doutrina toda feita de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser considerada as atitudes agressividade interna ou externa de ostensiva ou disfarçada hostilidade. No entanto, nunca lhe faltara a energia e o valor moral para enfrentar os desafios que surgiam, objetivando obstaculizar a marcha da sua revolução espiritual. Era sim uma revolução espiritual, como a Terra jamais experimentara outra semelhante. Essa era a diretriz que sempre seguiria e nunca deixaria de proclamar como motivo primordial da sua estada entre os homens. Jesus homem não é um símbolo mitológico, mas um ser real, desafiador, que superava todas as contradições adversas todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do ministério a que se entregava, sem afastar-se das metas estabelecidas por Deus. Esse comportamento exige decisão imbatível e coragem superior, vigor especial e brandura incomum,
a fim de não serem utilizados os mesmos instrumentos que pertencem aos opositores. A doutrina, por ele pregada e vivida, suplantava os códigos éticos e religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral, que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Em momento algum, ele temeu os acontecimentos graves, os enfrentamentos apaixonados e traiçoeiros, mantendo-se sereno e seguro dos resultados que esperava. Como romper com as estruturas vigorosas do passado em governo nas condutas e nos interesses servis? Outra alternativa não haveria e continua não existindo, senão a utilização da espada para separar uma proposta da outra, a mentira da verdade, a usurpação ignóbil da conquista honrada. Era natural, pois, que todo aquele que se vinculasse ao seu estratagema de amor logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso. A história escreveria o nome dos mártires e santos, heróis da fé e místicos em páginas fulgurantes de amor e de coragem, mediante as vidas ceifadas pelas lâminas guerreiras, pelas labaredas devoradoras, pelas feras que estraçalharam as carnes, pelos incomparáveis sacrifícios experimentados por todos eles. No lar, na família, seriam solapadas as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, quando alguém começasse a vencer a própria sombra e trabalhasse as bases do ego para que cedesse lugar às manifestações do self. Uma luz nova, como a sua mensagem, teria que cindir as trevas e proclamar a claridade, libertando as consciências e os comportamentos dominantes, enfrentando o maquiavelismo político, as arbitrariedades governamentais, as intrigas dos fariseus de todas as épocas, implantando pela qualidade o seu conteúdo especial. A espada, referida por Jesus, não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, mas por aqueles que se lhe oporiam, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os de afetividade. Aqueles que antes partilhavam as ideias e convivência, os exprobariam em face da decisão tomada, se separariam, abririam feridas profundas nas suas almas, dilacerando-lhe as carnes dos sentimentos, e eles a tudo aceitariam por honra e dedicação ao ideal abraçado. Porque a sombra coletiva governasse os destinos humanos, por muito tempo alguns dos discípulos dessaciados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam-na através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus, quando ele preferiu sofrer as consequências da sua decisão, deixando-se martirizar. Ele sabia que o sacrifício é o mais poderoso do que o comando de um exército equipado para matar.
A voz silenciosa do martírio conclama com mais vigor do que os brandos de vitória sobre os cadáveres daqueles que deveriam ser conquistados e não vencidos. Havendo estabelecido o período negro e perturbador do desenvolvimento histórico desenhado para a disseminação do amor, as marcas da alucinação ficariam na trajetória do pensamento cristão, como fruto apodrecido da sombra coletiva e do impositivo psicológico. Numa visão mais profunda, a espada teria que ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada adepto novo. Isso significaria a vitória sobre a própria sombra prevalecente no ser, não obstante tomando contato com a generosa fonte de sabedoria que foi Jesus. Literalmente, Jesus separa pais de filhos, cônjuges, irmãos, momentaneamente, quando algum se opõe à decisão daqueles que se entregaram às transformações morais apresentadas, ao trabalho de abnegação em favor do próximo, aos compromissos de construir um mundo de solidariedade que surgirá dos escombros da sociedade rica de moedas e pobre de sentimentos de fraternidade. Mas essa ocorrência seria também a ponte que traria de volta aqueles mesmos que os expulsassem, quando a sua sombra cedesse lugar ao conhecimento dos legítimos valores e sociais, auxiliando-os na lídima fraternidade, que em vez de impor os laços de família consanguínea, estabelece como fundamentais aqueles da fraternidade universal. A espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz. Não penseis, pois, que eu vim trazer paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e de cansaço, mas a paz dinâmica, a gloriosa, que é conquistada com a espada flamejante de autoconsciência que dilui a sombra teimosa. Então tá aí, né? Complementando a leitura do Evangelho, a citação de Emmanuel, a contribuição da Joana sobre o que vem a ser essa espada. E para finalizar, compartilho com vocês a leitura da mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E o nome é Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está em Tiago, versículo 4 e 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. A vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação em si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência,
apenas conhecido pelo aprendiz. Na soledade indevassável de seus pensamentos, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais fará tão somente às custas de palavras brilhantes. Então hoje é o nosso estudo, o nosso entendimento do Evangelho, né? Essa espada que Jesus espera que empunhemos é a que nos tira da zona de conforto, né, meus irmãos? Que nos faz refletir sobre nossos atos, para buscarmos incessantemente a nossa melhora, a cada dia, um passo de cada vez, através da reforma íntima, não tem outro jeito, né? Do contrário, ela concluirá seu propósito de nos separar, como cita a leitura da Joana, o Evangelho e a citação de Emmanuel, né? A espada concluirá seu propósito de nos separar de quem? Dos nossos amados, dos nossos queridos, porque a escolha de ficar estacionado ou ascender em direção do Pai é nossa, né? Então, que possamos refletir sobre essa mensagem, a mensagem do Evangelho, de Emmanuel, né? Da Joana, durante essa semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. É sempre uma alegria podermos estar reunidos, não é? Ainda que por este canal, mas vamos lá. Antes de iniciar a leitura do livro propriamente dito, eu gostaria de repartir com vocês um trecho que chegou em minhas mãos de um livro que tem por título Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos lá, o título é Uma Oração e começa assim, vejam. Uma noite, 2 semanas antes da desencarnação de Nelma Xavier Pena, estando presente em seu quarto de enferma, o tio carinhoso Chico Xavier, Nelma pediu a Emmanuel que lhe desse uma oração, por ele mesmo formulada, a fim de que ela a repetisse, meditando, nos últimos dias da existência terrestre. Foi na noite de 13 de junho de 1944 que o generoso amigo da eternidade grafou pelo lápis mediúnico de Chico a comovente oração da Filha de Deus, que Nelma iria repetir cheia de unção nas suas meditações durante 14 dias que ainda viveu neste mundo. Então vamos à oração da Filha de Deus. Meu Deus, deponho aos teus pés meu vestido de noivado, meus prazeres do passado e as rosas do meu jardim. Pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito teu amor santo e perfeito, teu amor puro e sem fim. Ah, meu Pai, guarda contigo meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me deste ao coração. Entrego-te as minhas horas, meus sonhos e meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Pai dos céus, guarda a coroa das flores de laranjeira que eu teci a vida inteira, como um pássaro a cantar. Ó meu Senhor, como é doce partir os grilhões do mundo e esperar-te o amor profundo nas bênçãos do eterno lar. Em troca, meu Pai, concede, agora que me levanto, que a lã do Cordeiro Santo
me agasalhe o coração, que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada que me conduz à morada da paz e da redenção. Vamos então dar continuidade à nossa leitura, do nosso livro aqui do Hermínio Miranda. Nós havíamos lido o primeiro item do capítulo 11, que tinha por título Mal Olhado, E hoje nós vamos iniciar com o item 2, que tem por título O Sugador de Energias. Vamos lá. A hipótese de que a vizinha possa ter absorvido as energias do pé de chuchu me foi sugerida por outra experiência pessoal que nada tem a ver, aliás, com o mal olhado. Ou tem. Veio trabalhar conosco na empresa à qual eu servia na minha condição de profissional, um homem dotado de grande vitalidade. E logo em nossos primeiros contatos pessoais, comecei a notar certo mal-estar inexplicável. Algum tempo decorreu até que eu estabelecesse uma ligação de causa e efeito entre a minha indisposição física e o nosso companheiro de trabalho. Por fim, esse vínculo tornou-se óbvio. E era isto, isto era particularmente dramático quando conversávamos sozinhos, frente a frente, separados apenas por uma mesa ou uma escrivaninha. Não sei se consigo descrever a sensação que eu então experimentava. O mal-estar concentrava-se sobre o plexo solar, à altura do que se costuma chamar de boca do estômago. Eu tinha a impressão de que se ligava ali uma espécie de tubo de aspirador que me sugava energias sem que eu pudesse impedi-lo. Eu me contorcia disfarçadamente na cadeira e procurava desviar o corpo de forma a não ficar de frente para ele, mas não adiantava. O tubo parecia flexível e acompanhava os movimentos do meu corpo, mesmo de pé. Saía dali cansado, não poucas vezes com dor de cabeça. Se a reunião fosse muito longa, os sinais da exaustão eram óbvios e eu custava a me refazer dela. Quando conheci a esposa deste companheiro, não me senti surpreso ante a sua extrema fragilidade. Era uma pessoa simpática, doce e parecia desvitalizada. Faço uma ressalva urgente. Estou convicto de que ele não fazia isso por mal, ou mesmo que tivesse a mínima noção de sua estranha faculdade de abastecer-se de fluidos vitais alheios. Estava longe de ser um sujeito mau. Ao contrário, era uma pessoa amável, simples e bem-intencionada. Não lhe conheço nenhum gesto de violência, improbidade ou até mesmo de impaciência. Percebia-se que nada daquilo era deliberado e por isso nunca mencionei minhas dificuldades com ele a ninguém. Nem sei mesmo se outras pessoas experimentavam na sua presença a desagradável sensação de mal-estar que me atormentava junto dele. Como encontrei casos semelhantes na literatura psíquica, imagino que o fenômeno seja relativamente comum, ainda que pouco ou mal observado, pois assim como há pessoas que doam energia
até mesmo sem contato pessoal direto, há as que, consciente ou inconscientemente, absorvem energias alheias. É o que nos confirma André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, Existência da Alma. Lembra ele que nem todos se desligam prontamente pela desencarnação do casulo de seus pensamentos dominantes, passando a alimentarem-se por meio de certas trompas fluídico-magnéticas de sucção. Prossegue dizendo que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil existem nos seres encarnados, apresentando-se na aura como radículas alongadas de essência dinâmica. São com esses dispositivos que assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. E está aí explicada a minha curiosa experiência pessoal. E no item 3 também tem o mesmo título, Experiências Pessoais. Mas isto foi apenas uma pausa para relatar episódio paralelo. E o problema do mal olhado existe mesmo? Como vimos, os espíritos não o negam ao afirmar que há pessoas dotadas de grande força magnética, da qual podem fazer mau uso. Não foi muito fácil encontrar material para uma pesquisa acerca desse tema, mesmo porque é tido por mera superstição pela maioria dos autores que teriam alguma condição para uma contribuição mais esclarecedora. Nada encontrei sobre o assunto em Nandor Fodor, em Lewis Spence ou em Paul Christian, por exemplo. Até mesmo a referência em Deuteronômio nem sempre é traduzida com esse sentido. Vemos, contudo, na Bíblia de Jerusalém, o seguinte texto: o mais delicado e mais terno dos teus olhará com maus olhos ao seu irmão, bem como à esposa de seu coração e aos filhos que lhe restem. Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 54. Do que se pode concluir que o mau olho nem sempre vem do maldoso, mas também do delicado e terno, talvez por ciúme ou inveja incontrolável. Antes de examinarmos mais de perto o mecanismo do mal-olhado, ou melhor, do fenômeno psíquico que leva esse rótulo, inadequado como tantos outros, rogo espaço ao leitor para citar 2 episódios ocorridos com Regina. Certa ocasião, estava ela na feira fazendo suas compras semanais quando, por um motivo qualquer de que não mais se lembra, reclamou do feirante sobre alguma coisa. Fora uma reclamação, digamos, de rotina, sem nenhuma hostilidade ou rancor. O homem olhou para ela carregado de ódio. Devia estar muito aflito ou revoltado, pois ela não o ofendera. Ao invés de pedir desculpas, e é o que deveria ter feito se fosse inteligente o bastante, contra Regina, repliquei ao que ele me havia dito. Ele me olhou novamente com os olhos faiscantes de raiva. Imediatamente senti um soco no peito
na altura do plexo cardíaco. Senti fisicamente como se ele houvera me dado um tremendo murro, tanto que ficou dolorido o local. E, na verdade, foi o que ele fez, só que com suas emissões mentais e não com os punhos, como provavelmente teria desejado fazer. Não foi à toa que Jesus recomendou que dessemos a outra face quando alguém nos batesse na primeira, conclui Regina. Observa ela com justeza que ninguém está à mercê dos caprichos, ódios e rancores de outras pessoas, a não ser que sintonize na mesma faixa vibratória, como se costuma dizer. Nesse caso, é atingido com todo o vigor pelas desarmonias de estados mórbidos alheios. No seu caso com o feirante, ela teria evitado o impacto do murro psíquico se, em lugar de retrucar ao que ele dissera no seu mau humor, deixasse de passar recibo na sua vibração negativa, procurando desculpá-lo ou entendê-lo como uma atitude de simpatia e compreensão pelas dificuldades que certamente ele estava enfrentando e que o levara à revolta contra tudo e todos. Nesse caso, a sua cólera tê-la-ia encontrado numa posição de isolamento, sob a proteção do seu próprio equilíbrio, retornando como um bumerangue sobre aquele que a atirou. Certos impactos, contudo, são tão violentos que nos atingem mesmo quando não os provocamos. Tenho disso uma experiência pessoal. Em decorrência dos deveres profissionais, vi-me inúmeras vezes incumbido de representar minha empresa em assembleias gerais de subsidiárias suas, nas quais havia movimentação de pessoal no alto escalão administrativo. Nestas oportunidades, era eu o anjo bom para alguns que a empresa me mandava eleger e o anjo mau para outros que eu tinha ordens de destituir ou substituir. Embora fosse tudo sempre feito entre os sorrisos habituais, certa vez pude experimentar fisicamente a potência de um petardo psíquico de vários megatons. Realizadas as modificações a que eu fora incumbido de fazer, um dos executivos substituídos, contra sua vontade, obviamente, despediu-se de mim com um vigoroso aperto de mão, um sorriso padrão nos lábios e um estranho brilho nos olhos. Senti uma verdadeira descarga elétrica que me subiu como um raio pelo braço e foi explodir na cabeça. A impressão nítida foi a de que a bomba abriu uma cratera à altura das têmporas, à esquerda, a região na qual ficou latejando uma dor aguda. Não me ocorrera antes, mas vejo agora, ao relatar esse desagradável incidente, que o petardo tinha mesmo de atingir o lado esquerdo do cérebro, pois é o que comanda o lado direito do corpo, ou seja, a mão que recebera o aperto fatídico. Isso foi à tardinha. Não houve o que fizesse passar a dor e nem aquela estranha sensação de que eu tinha um rombo na cabeça à esquerda. Tinha a impressão de que, se olhasse no espelho, eu veria o buraco como de uma bala que entrara por um lado
e fugira por outro. À noite, fui ver um amigo e confrade, porque dirigia um grupo espírita, e lhe pedi que designasse alguém para me dar um passe, pois estava com a impressão de ter sido atingido por um impacto psíquico muito forte. Dotado de bem treinada mediunidade, ele me olhou por um momento e disse: foi um verdadeiro petardo que atingiu você. Uma das senhoras presentes levou-me para um cômodo anexo, fizemos uma prece e ela me deu os passes necessários. Prontamente fiquei curado da dor de cabeça. É como que se fechou a cicatriz na cabeça. Mas eu havia dito que Regina vivenciou 2 episódios desses e acabei introduzindo um dos meus depoimentos pessoais. Vamos então ao segundo caso, que nós vamos então deixar para contar na próxima semana, no nosso outro estudo, onde vamos ver este segundo caso, né? Que a nossa querida Regina, então, participou, aconteceu, e ela vai nos narrar aí com detalhes o que sucedeu com ela. Vamos encerrar, então, os nossos trabalhos desta noite, agradecendo ao alto, à espiritualidade maior, a esta oportunidade sempre bendita de estarmos reunidos, não é mesmo? Estudando este livro, e sempre a oportunidade de matar as saudades desses todos vocês, nossos queridos irmãos, né? Um abraço fraterno a todos. Então vamos ao agradecimento. Pai amado, te agradecemos a bênção deste trabalho e pedimos a sua proteção para todos nós e consigamos sempre e cada vez mais entender a tua divina doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.